Números 22, verso 21. Números, capítulo 22, verso 21. Balaão levantou-se pela manhã e pôs-se a sela sobre a sua jumenta, e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e os seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, parou no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-lo voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs no caminho estreito entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. E o anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita e nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: que foi que eu fiz a você, para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu o mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou com o rosto em terra. Amém? Oramos ao Senhor. Senhor, para a glória do teu nome, estamos aqui mediante a tua palavra. Que mais queremos nesse momento, Santo, que o Senhor continue conosco, como o Senhor tem falado conosco diante dos louvores. Fale conosco, Eterno, mediante a tua santa palavra. Amém. Amém, meus irmãos. Podem sentar. Meus irmãos, deparamos com uma situação, uma palavra que se encontra aqui em Números 22, nós podemos ver, Balaque manda chamar Balaão. E se nós olhamos, Balaque, rei de Moabe, viu que não tinha condições militares de resistir a Israel, mandou chamar um adivinho pagão, que era profeta, que é o profeta Balaão, que tinha reputação internacional, era um profeta conhecido internacional naqueles dias, mas do outro lado, era um adivinho pagão. Muitas pessoas até dizem o profeta Balaão, profeta do Senhor. Sabemos que Balaão não era realmente um profeta do Senhor. Se nós olhamos claramente, ele era um adivinho e também um adivinho pagão. E se nós olhamos para Números, capítulo 22, podemos observar aqui o assunto para chegar à conclusão para os irmãos entenderem. Os israelitas, o verso 22 primeiro, os israelitas partiram e acompanharam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Então estava aqui Israel no deserto, estava ali em direção próxima a Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel tinha feito aos amorreus. Ali, Balaque, que era o rei dos moabitas, viu tudo que Israel tinha feito. Então diz, Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então Moabe ficou com pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Mídian: essa multidão devora tudo que há no nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto de Eufrates, e a sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra, estabeleceu perto de mim. Então ali, Balaque mandando uma mensagem a chamar Balaão, dizendo: um povo que cobre a face da terra se manifesta perto de mim, se está aqui perto de mim. Então houve ali um grande medo, um grande pavor de Balaque, referente ao povo de Israel, com medo dos israelitas. Quando nós olhamos para a palavra, ele ali achando que o socorro dele podia vir do profeta Balaão, que podia enviar uma mensagem e amaldiçoar Israel. Foi o assunto que
Balaque queria. E diz a palavra, o verso, dando sequência aqui, o verso 6, vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Então a palavra de Balaque, rei dos Moabitas, é para que ele amaldiçoasse naqueles dias Israel. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Então Balaque dizendo a Balaão, eu sei que o que você abençoa é abençoado, e o que você amaldiçoa é amaldiçoado. Então ele achou que o socorro poderia vir de Balaão para lançar uma maldição sobre Israel naqueles dias, que era o povo do Senhor naqueles dias, que estava ali na direção de Moisés. Então nós podemos ver claramente a palavra, os versos 7 diz assim, os líderes de Moabe e de Mídia, não era só aqui os de Moabe, de Mídia também, partiram levando consigo quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos, levaram ali quantias necessárias, vamos dizer assim, vários suprimentos, vários, para eles que se alegrasse ali, vamos dizer, dinheiro, prata, moeda, vamos dizer, da época, levou tudo. Então diz os líderes de Moabe, de Mídia, partiram levando consigo quantia necessária para pagar o encantamento mágico. Ali, o que eles queriam é pagar o encantamento mágico, que eles receberiam. Quando chegaram e comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito, disse Balaão, passe a noite aqui, e eu trarei a você a resposta que o Senhor me der. Aqui, Balaão já deixou um lado difícil para eles. Passe a noite aqui, a resposta que o Senhor me der, eu vou dar a vocês. Olhamos para tudo, Balaão já temia o Senhor Deus de Israel. Ele também, como adivinho, o Senhor Deus usava ele também. Por isso nós temos que ter muito cuidado nesta vida. Tem pessoas que correm muito atrás de revelações, atrás de profetas, e até as pessoas dizem, mas ele fala de Deus, revelou toda a minha vida. Temos que ter muito cuidado. O que aconteceu naqueles dias era um profeta, um adivinho, acabamos de dizer no começo, e também um adivinho pagão. Ele não conhecia o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, com seriedade, e o Senhor Deus usava ele. Então, diante de tudo isso, Balaão disse, passe a noite aqui e eu trarei a vocês a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. E Deus veio a Balaão e lhes perguntou, quem são esses que estão com você? O próprio Senhor Deus falando ali com Balaão. Aqui, meus irmãos, é um lado que nós olhamos, ele não sendo o profeta do Senhor, o Senhor Deus falou com ele naqueles dias. Então, muitas vezes as pessoas não servem o Senhor, e até diz, Deus falou comigo, o Senhor fala, mas isso não é para a salvação, serve para a própria condenação das pessoas, que não reconhece a necessidade de servir o Senhor com seriedade. É o que o Senhor Jesus disse, sem o novo nascimento, ninguém verá o Senhor, sem uma vida transformada, ninguém verá o Senhor. Então aqui, se olhamos para a palavra, diante de tudo isso, o Senhor falando ali com Balaão, Balaão respondeu a Deus, o verso 10 aí, ó, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou esta mensagem, um povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora lançar uma maldição contra ele, talvez então eu tenha condições de derrotá-los e expulsá-lo. Ali, Balaão explicando que, aleluia, que Balaque enviou ali a sua comissão para ir até Balaão, para que lançasse uma maldição sobre Israel, que diante da maldição, talvez ele tinha condições de derrotar o povo de Israel naqueles dias. Então, olhamos para a palavra, mas Deus disse a Balaão, não vá com eles, o próprio Senhor Deus dizendo, não vá com eles, você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Olha a palavra que o Senhor disse, Balaão, você não pode amaldiçoar esse povo, é um povo abençoado. Aqui nós olhamos para a palavra, meus irmãos, um lado muito que traz uma segurança para nós. Há muitos evangélicos
infelizmente, muitos pastores também, que gostam de pôr medo no povo, muitas vezes totalmente sem direção, agindo como adivinho. Ele chega para a pessoa e começa a já lançar maldição. Fizeram para você um trabalho de macumbaria, fizeram isso, fiz aquilo, está me revelando isso, está me revelando aquilo. Destrói a vida do cristão. E muitos cristãos, por falta de conhecer o Senhor de perto, coloca aquilo na cabeça, na sua mente, só atrapalha a vida espiritual dele. O que nós precisamos cada dia é conhecer quem é o Senhor de nossas vidas. Se o Senhor está conosco, nenhuma maldição vem sobre nós, desde uma condição, que nós servimos o Senhor com seriedade, como eu disse, sem um novo nascimento, com uma vida transformada. Se você serve o Senhor com seriedade, se você não precisa temer o mal, temer o adversário, precisamos temer o Senhor, o Todo-Poderoso, que está conosco 24 horas por dia, amém? Vamos pedir a glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus. Olhamos para a palavra, quando o próprio Senhor Deus disse, repetindo aqui, você não pode amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. Ninguém pode lançar maldição sobre você, meu irmão. Muitas pessoas ficam preocupadas, fizeram um trabalho para mim, fizeram isso, aquilo. Quantas pessoas nós deparamos, que eles vêm aqui no templo de oração, as pessoas encontram a gente na rua e falam assim, pastor, minha vida, isso, fizeram um trabalho para mim, foi revelado na igreja tal, ali a irmã falou, o pastor falou, que isso, meus irmãos, isso se torna uma ação do mal. As pessoas vêm de lançar bênçãos sobre o povo do Senhor, muitas vezes ficam lançando maldição, e depara muitas vezes com um cristão sem estrutura, aquilo só serve de prejuízo na sua vida espiritual, gerando depressão, nervoso, a pessoa fica oprimido, fica ali dominado pelo adversário, pensando que o adversário está dominando a vida dela toda, só gerando prejuízo. Então o que nós olhamos para tudo isso, se o Senhor é conosco, como o Senhor é com Israel, como o Senhor foi com Israel naqueles dias de Moisés, o Senhor Deus disse, você não pode amaldiçoar esse povo, é um povo abençoado, ninguém pode te lançar maldição sobre a tua vida, meu irmão, se você é do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, amém? Vamos pedir a glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia, glorificado. Diz na manhã seguinte, verso 13, Balaão se levantou-se e disse aos líderes de Balaque, volte para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes de Moabita voltaram a Balaque e lhes disseram, Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes em maior número, e mais importante do que os primeiros. Então ele mandou um número maior, e um pessoal mais importante que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhes disseram, assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente, e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra esse povo. Olha como insistente ali, Balaque, insistente sobre Balaão, para lançar uma maldição contra Israel. Meus irmãos, quantas vezes deparamos com situações, pessoas querem nos destruir de toda forma, abre a boca, deseja todo mal para nós. É o que a palavra diz, se o teu coração não te condena, maior é o Senhor. Se você serve o Senhor com seriedade, não tem que temer o adversário, não tem que ter medo de nada, reconheça que o maior está com você. O Senhor Deus de Israel, como estava com Israel naqueles dias, hoje o Senhor Deus está conosco, amém? Os irmãos podem dizer amém? Amém, graças ao Senhor. Olhamos pela palavra, verso 18, Balaão porém respondeu aos conselheiros de Balaque, mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Olhamos aqui para Balaão, ele não conhecia claramente o Senhor,
Mas ele mesmo fez pensão dizer: o meu Deus, não posso dizer nada além que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, me falar. Olhamos quanta oportunidade aquele homem ali, Balaão, teve de ser, quanta oportunidade ele teve para ser realmente um profeta do Senhor, mas sabemos que ele não escolheu a melhor parte. Ele foi morto, mais tarde, nós vamos citar os versos, pelo exército de Israel. Então, o que acontece claramente, quantas pessoas têm tanta oportunidade para conhecer o Senhor Jesus, para servir o Senhor com seriedade, não leva nada a sério, perde o seu tempo todo no planeta Terra, sendo que essa vida passa tão rápido. Aqui, a hora que menos esperamos, acaba tudo. E quantos têm oportunidade de conhecer essa pessoa tão doce, tão preciosa, que é o nosso Rei, Senhor Jesus, e servir com seriedade, não serve. Infelizmente, gerando para si um sofrimento eterno. Que nós mantemos, meus irmãos, a nossa posição firme, segura no Senhor cada dia, dia após dia, adorando o Senhor. Aleluia, glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Olhamos para a palavra, agora fique com vocês. Nós olhamos a parte final aqui, Balaão, porém, respondeu aos conselhos de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, meu Deus. Agora fique vocês também aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhes disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. Agora, o Senhor falando novamente com Balaão: visto que esses homens vieram novamente falar com você, vá com eles, mas faça somente o que eu disser a você. Somente o que eu falar, você vai falar a eles. Então, o que o Senhor disse: vá com eles, mas faça apenas o que eu disser a você. Somente o que disser, você vai dizer. E olhamos para a palavra. Quando nós olhamos para a palavra, o verso 21, Balaão levantou-se pela manhã, pôs-se a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Então ele levantou de manhã, preparou-lhe a sua jumenta e começou a caminhar com a sua jumenta. E sendo que o Senhor Deus havia ordenado, se fosse para ele ir, fazer somente o que o Senhor disser, podia ir. Somente o que eu falar, você pode ir, com essa condição. E quando nós olhamos, mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi. Por que acendeu a ira do Senhor quando ele foi? Sempre que o Senhor autorizou? Primeiro, o Senhor não tinha autorizado. Se nós olhamos para a palavra, vá com eles, parece haver uma contradição entre a permissão que o Senhor Deus aqui concede a Balaão e a proibição que lhes fizera antes. No versos 12, ele proibiu, mas Deus disse a Balaão: não vá com eles, você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. Não vá, é povo abençoado. Verso 12, e depois a ira do Senhor revelada contra Balaão na viagem no verso 22, aqui a ira do Senhor, no verso 22, é melhor entender essa dificuldade à luz do caráter contrário de Balaão. O Senhor Deus proibira de ir amaldiçoar Israel, depois deu a Balaão licença para ir, mas somente caso seguisse a orientação divina. Todavia o Senhor conhecia as verdadeiras intenções de Balaão, foi por isso que ele enfrentou com desagrado severo o profeta pagão. Por que o Senhor agiu? O Senhor conhecia ali o coração de Balaão, o Senhor viu que Balaão estava totalmente sem direção, ele não estava indo para fazer realmente a vontade do Senhor, o Todo-Poderoso. Ele já tinha os seus propósitos em seu coração, e segundo os seus propósitos do seu coração, o Senhor o enfrentou ali,
ali diante, colocando impedimento na vida de Balaão para que ele não fosse. E nós podemos observar pela palavra o verso 20, mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor aqui representa o próprio Senhor Deus, o Todo-Poderoso, na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus. Balaão ia montado em sua jumenta, e os seus 2 servos, o acompanhavam. Então Balaão na sua jumenta, e os seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Então a jumenta, olhamos aqui a direção, o animal ali, irracional, viu o anjo do Senhor, e Balaão estava tão sem direção, que ele não viu o anjo do Senhor. A jumenta saiu do caminho e entrou pelo campo, porque ela viu o anjo do Senhor, e sendo que o profeta do Senhor não contemplou ali o anjo do Senhor, a direção, ele estava totalmente sem direção. Por isso o cristão precisa de direção. Se nós, meus irmãos, perdermos a visão espiritual, nós deixamos a desejar a nossa vida espiritual. Nós entramos por caminho que jamais nós acreditaríamos que podíamos fazer. Por isso o cristão tem que ter um zelo, cada dia, pela presença do Senhor com você. Sempre, se o Senhor está conosco, nós somos fortes no Senhor. Sem o Senhor, nós tornamos o instrumento do mal. Temos que ter muito cuidado. Por isso que o apóstolo Paulo diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Nós temos que ter cuidado para não cairmos espiritualmente, levarmos aí um tombo e atrapalharmos toda a nossa vida espiritual. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parar no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-lo voltar ao caminho. Ali Balaão bateu na jumenta para trazer o caminho de volta. Então o anjo do Senhor se pôs no caminho estreito entre 2 vinhas, com muro dos 2 lados. Olha, o anjo dificultou mais. No lugar que havia muro dos 2 lados, o anjo do Senhor se colocou no caminho, e a jumenta viu o anjo do Senhor. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra o pé de Balaão contra ele. Então olhamos ali, naquele momento, Balaão sobre a jumenta, a jumenta encostou o pé de Balaão no muro. Ali nós olhamos, gerando para Balaão também uma dificuldade, o seu pé ali encostado no muro. Observamos pela palavra, com o muro dos 2 lados. Aleluia. Por isso ele bateu nela de novo. Ali Balaão bate na jumenta de novo. Verso 26. Hoje o Senhor foi adiante e colocou no lugar estreito, onde não havia espaço para desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Olhamos mais uma vez, meus irmãos. O Senhor não poderia ter destruído a vida ali de Balaão? Como o anjo estava com a espada na mão, não podia ter destruído? Olhamos o quanto o Senhor é paciencioso, quanto o Senhor tolera muitas vezes o pecador, dando oportunidade para ele reconhecer que é o Senhor o Todo-Poderoso. Balaão teve uma grande vantagem, uma grande oportunidade para conhecer o Senhor Deus o Todo-Poderoso de perto. Aquela jumenta vindo ali, o anjo colocou num lugar bem estreito, não havia como a jumenta passar, e a jumenta estava vendo claramente o anjo do Senhor. E Balaão, que era um profeta, mas adivinhe, não era um profeta sério, um profeta do Senhor. O que acontece? Ele não viu ali o anjo do Senhor. Podemos observar pela palavra. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, 27, deitou-se debaixo de Balaão. Ali a jumenta viu o anjo, ela viu que não tinha condições de passar, deitou debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que foi que eu fiz a você, para você bater em mim 3 vezes?
não era para ele cair na real, mas para aí, o animal não fala, essa jumenta está falando comigo, por que eu bati nela 3 vezes? Olhamos o quanto aquele homem estava sem direção, o quanto aquele homem estava com o entendimento fechado. Quantas pessoas hoje, meus irmãos, para com o Senhor Jesus, estão com o entendimento totalmente fechado, não procura abrir os olhos do entendimento, para contemplar a glória do Senhor, não procura humilhar, para conhecer o Senhor Jesus de perto. Quantas pessoas têm oportunidade de ver o testemunho dos irmãos, ver que vocês seguem o Senhor de perto, estão sempre vendo o povo do Senhor, um povo abençoado, você tem a proteção do Senhor, você tem a segurança do Senhor. Quantas pessoas têm oportunidade de conhecer essa pessoa tão preciosa, que é o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, mas não procura abrir o entendimento, não procura reconhecer que algo está acontecendo, é maravilha sobrenatural, é algo do Senhor, na vida do seu povo, da sua igreja. Muitos não param para reconhecer, como Balaão naqueles dias, um profeta divino, ele não reconheceu, ele não parou para meditar, o animal não fala, como essa jumenta está falando comigo que eu já bati nela 3 vezes, era para ele parar e refletir, o quanto erro ele estava. Então, olhamos para a palavra, aleluia, glorificado e poderoso, 29, Balaão respondeu a jumenta, ou ele conversando com a jumenta, 29, você me fez de tolo, quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu o mataria agora mesmo. Olhamos aqui, ele respondendo para o animal, ali para aquela jumenta, você me fez de tolo, quem me dera eu tivesse uma espada na mão, eu mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão, não sou a sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje, aquele animal falando, não sou sua jumenta, que todos os dias você montou até o dia de hoje, eu sempre te servi. Olhamos para tudo, meus irmãos, o quanto aquele homem estava sem direção, o quanto seu entendimento estava fechado. Tenho eu costume de fazer isso com você? A jumenta perguntando, tenho eu costume de fazer isso com você? Ele disse, não, disse ele, Balaão, não, você não tem costume de fazer isso. Olhamos para tudo isso, meus irmãos, por isso que o cristão tem que sempre humilhar debaixo a potente mão do Senhor, para que nós tenhamos uma mente, cada dia, avivada para a glória do Senhor, que nós não venhamos ter um entendimento fechado. Está gerando agora um número grande de ateus, até muitos evangélicos que serviam o Senhor estão abandonando, e alguns tornando até ateu, porque falta de tudo, falta da palavra dentro das igrejas, falta da verdade, falta do evangelho santo no meio do povo do Senhor, para o povo do Senhor conhecer quem é essa pessoa tão preciosa, que nós amamos, adoramos e glorificamos dia após dia, em espírito e em verdade, que nós adoramos. Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias aos Deus. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Foi nesse momento que o Senhor Deus abriu os olhos de Balaão, que cada dia nós pedimos ao Senhor, Senhor, abre meus olhos, para que eu não venha conformar com o pecado, não venha aceitar, Senhor, o pecado dentro da tua casa. Hoje, o que os pastores estão fazendo para ver a igreja lotada, pessoas para não caber mais o povo dentro, para ter uma grande vantagem em dinheiro, o que eles fazem? Toda ação pecaminosa não é pecado mais. O povo tem os olhos do entendimento fechado, não conhece o Senhor de perto, eles veneram, muitas vezes adoram o pastor até mais que o Senhor o Todo-Poderoso, em vez de conhecer quem é o Senhor Jesus de perto. Muitos hoje estão seguindo homens, pastores enganadores. Então aqui a palavra diz, então o Senhor abriu os olhos de Balaão, ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então
Balaão inclinou-se e prostrou com o rosto em terra. Ali o anjo do Senhor, o próprio Senhor Deus, o anjo, se falando aqui do próprio Senhor também, podemos ver claramente, inclinou em terra, e o anjo do Senhor lhes perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? O próprio anjo falou: por que, Balaão? Você bateu 3 vezes em sua jumenta? Olhamos claramente pela palavra, podemos ver: eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. O anjo disse: eu vim aqui para impedir você de caminhar, de ir, porque o teu caminho me desagrada. Quantos hoje, meus irmãos, estão indo por caminho que desagrada o Todo-Poderoso? Se nós pararmos e refletirmos cada dia, a nossa segurança é o Senhor em tudo, que nós procuramos fazer o melhor para a glória do Senhor, para que Ele possa abrir os olhos do nosso entendimento cada dia, e nós seguimos o Senhor de perto. Amém? Os vamos para a glória de Deus? Glórias ao Senhor Deus. E a palavra diz, podemos observar claramente pela palavra: a jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes, o anjo dizendo. A jumenta me viu e afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Falou: se a jumenta não fizesse isso, se a jumenta não tivesse impedido, parado, fugido da minha presença, fugido de mim, tentando ali, quando eu deparei naquele lugar estreito, ela deitou, ela não passou. Se ela tivesse enfrentado, eu teria te matado. Mas a jumenta não. Olhamos para tudo, meus irmãos. A mão do Senhor ali sobre a vida de Balaão. Podemos observar 34, Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedir de prosseguir. Falou: pequei, não percebi, aleluia, que estava parado no caminho para impedir de prosseguir. Olha aqui, olhamos claramente, quantas vezes, meus irmãos, vamos dizer, quantos evangélicos hoje abandonaram o caminho, e quantas vezes o Espírito Santo cobrou, quantas vezes o Espírito Santo impediu a pessoa de parar, de caminhar, quantas vezes o Espírito do Senhor avisou: a segurança está no Senhor, o teu lugar no templo adorando o Senhor, e quantos não ouviram a voz do Todo-Poderoso, e deparamos com vários de nossos irmãos hoje fora da igreja, sofrendo, padecendo, e muitos dizendo até que eu vou voltar, mas quando? Que o Senhor tenha misericórdia que volte enquanto é dia. Então podemos observar claramente, aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. Então, agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. O anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas vale a pena o que eu disser a você. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Aí o anjo do Senhor disse: você vai, mas você vai dizer somente o que eu falar, somente o que eu disser, que você vai pronunciar. Nós olhamos, meus irmãos, para a palavra, podemos ver aqui Balaão declarando a benção. No 23:8 ele diz assim: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? O 23:8 ele diz, aqui se fala os oráculos de Balaão: como eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoa? Podemos ver claramente pela palavra, quando ele diz: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como que alguém pode fazer um trabalho para te prejudicar? Se o Senhor é contigo, se o Senhor não te amaldiçoou, meu irmão, tome posse do Senhor Jesus na tua vida, seja a cabeça e não cauda. Não deixe o mal te dominar, não deixe a tua mente vacilar. Reconheça que o Senhor Jesus é contigo. Se Ele é contigo, toda ação do mal está desfeita, em nome do Senhor Jesus. Amém?
que nós vivamos para a glória do Senhor. O verso 19 diz assim, 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixe de agir? Acaso o Senhor fala e deixe de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordenança, verso 20, 23, 20, recebi uma ordenança para abençoar, ele abençoou e não posso mudar. Ele diz, recebi uma ordenança que não posso mudar. Aqui, recebi uma ordem para abençoar. Balaão dizendo, eu recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou, o Senhor te abençoou, meu irmão, porque você segue os passos do Senhor Jesus. Você é um abençoado, porque você foi chamado, você foi atraído pelo nosso Pai Celestial, para seguir o Todo-Poderoso, e não posso mudar, ninguém pode mudar a bênção da tua vida, ninguém pode mudar, o que está tudo preparado aos olhos do Senhor para você. Por isso tome posse da palavra em tudo. Ainda diz a palavra, glorificado e poderoso, nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhuma desgraça está preparada para os filhos do Senhor, diz, nenhum sofrimento em Israel, nenhum sofrimento está preparado. Quem nos dá a vitória em tudo é o Senhor, quem nos guarda, nos protege é o Senhor, o seu Deus está com eles. Aqui nós temos que reconhecer, meu irmão, nenhuma desgraça, não adianta a pessoa desejar uma desgraça, desejar um sofrimento na tua vida, o Senhor é contigo. Estamos no mundo sujeito aos problemas, dificuldade, enfrentamos como os demais enfrentam, mas nós temos uma grande vitória, o Senhor está conosco. Se o Senhor está conosco, Ele nos livra das ações do mal, Ele nos livra de toda ação, que muitas vezes as pessoas com fúria pelo adversário, desejam o nosso fim, desejam o nosso mal, mas quem está conosco é maior, amém? Quem está conosco é o Todo-Poderoso, Ele é maior. Por isso que nós venhamos tomar posse da palavra, aleluia. O Senhor, o seu Deus, está com eles, o brado de aclamação do rei está no meio deles, o brado do Senhor, a presença gloriosa do Senhor está no nosso meio, amém? A glória do Senhor está no meio dos seus filhos, Deus, aleluia. Verso 23, não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Olhamos mais um lado, para os irmãos tomar posse. Tem clientes que os irmãos deparam por aí com muitas pessoas, minha vida está isso, fizeram um trabalho para mim de macumba, levaram no cemitério, fizeram isso, colocaram, uns falam assim, colocou até na boca do sapo, tanta bobeira, meus irmãos, toma posse. Aprenda as pessoas, ensine as pessoas aí fora, evangélicos que não têm conhecimento, não têm base nesse assunto, instrua eles, se o Senhor está conosco, nenhuma ação do mal vai cair sobre nós, é a palavra, não há magia que possa contra Jacó, não há magia, não há ação do inferno que possa contra um cristão que serve o Senhor com seriedade, nem encantamento contra Israel. Não adianta a pessoa preparar isso, te desejar o mal, querer ver teu fim, querer ver teu sofrimento. Se o Senhor é contigo, toda ação do mal cai por terra, amém? Que os irmãos sejam assim abençoados em nome do Senhor Jesus. Se nós olhamos para o 24, verso 1 diz assim, quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia, ele deixou de recorrer à magia, como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto, e abençoou Israel, ele viu que agradava ao Senhor abençoar o seu povo, o que mais o Senhor agrada, meus irmãos, é você orando, o Senhor abençoa poderosamente os nossos irmãos, abençoa, Rei, poderosamente a tua igreja viva sobre os 4 cantos da terra, Senhor Deus, abençoa as famílias brasileiras, eterno, que eles tenham oportunidade de conhecer o teu santo Filho, Senhor Jesus, e ser abençoados para a glória do seu nome, amém? Que nós tomamos posse, meus irmãos, do Senhor em tudo, e vivamos uma vida voltada aos olhos do Senhor, para a glória do nome do Senhor. Para muitos que até diz, aí até pastores, né? Tem muitos pastores que muitas vezes não dedicam, não conhecem muita palavra, acaba falando, o grande profeta Balaão, olhamos aqui, ele nunca foi um profeta do Senhor. Se nós olhamos para 31:8, diz assim,
Números 31, 8, aqui, ó, lutaram então contra, o verso 7, lutaram então contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam os 5 reis de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur, Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor, foi morto pelo exército de Israel, junto com a guerra ali dos medianitas. Ele estava do lado dos medianitas e o exército ali, o povo judeu matou ele, amém? Em uma guerra. Então claramente olhamos de um lado para os irmãos terem segurança. Muitos iam correndo atrás de revelações. Muitos correm aqui, que nossa, uma igreja tem que ter revelação, a igreja tem que ter isso, tem que ter aquilo. Temos que ter muito cuidado, que muitas vezes a pessoa até fala do Senhor, mas são adivinhos, como ali Balaão, adivinho pagão. Muitas pessoas são adivinho, até fala do Senhor, até pronuncia muito o nome do Senhor, mas pelo fruto conhece a árvore. É bom que nós conhecemos de perto quem são esses reveladores, que vivem revelando a vida dos outros aí, que a partir do momento que nós conhecemos o Senhor de perto, você conhece quem é o teu Senhor, quem é o teu amado, quem é a pessoa da tua vida, você fica com a palavra, eu sei quem tem o Clito. Se você conhece o Senhor Jesus de perto, a tua vida é revelada pelo Espírito do Senhor, você sabe aonde você está certo e onde você está errado, e você procura se converter aos olhos do Senhor, seguir o Senhor de perto, reconhecendo que tudo Ele fez por nós, amém? Aprenda a correr atrás do Senhor Jesus, olha firmemente para Ele, corre atrás dEle, que nunca, jamais os irmãos serão enganados. Bom seria se os cristãos conhecessem o Senhor Jesus e olhassem firmemente para Ele, não haveria tanto engano como há hoje. Quantas pessoas revelando tudo nas igrejas e a maioria das revelações não são do Senhor. Muitas brincadeiras no meio do povo do Senhor para enganar os eleitos do Senhor. Que nós ficamos com a palavra, que o Senhor abençoe poderosamente os irmãos, em nome do Senhor Jesus, amém? Colocamos em pé, vamos fazer uma breve oração. Estamos encerrando, Senhor, para a glória do teu nome, que a mão do Senhor eterno esteja sobre o teu povo, sobre a tua igreja viva, sobre os 4 cantos do planeta Terra. Abençoa, guarda, livra os teus eleitos eternos, seja com eles em tudo precioso, nos abençoe e nos dê vitória, em nome do Senhor Jesus, teu Filho poderoso, amém. Podem sentar, meus irmãos, vamos para os avisos. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor.